irmãos e minhas irmãs do Desvendando a Umbanda. Então, aula 2 do módulo 2. Nós vamos entrar então agora na aula 2 desse módulo, que é falar um pouquinho do que existia antes do anúncio da Umbanda e o que existiu após o anúncio da Umbanda. Ó, pessoal, a gente já sabe, e quem é do meio, né? Quem é do meio da Umbanda, ou de qualquer outro culto afro-brasileiro, porque a Umbanda é uma religião brasileira? Mas a Umbanda bebeu da água de várias e várias outras religiões e várias outras denominações religiosas que influenciam a Umbanda. A Umbanda cultua os orixás da África. A Umbanda cultua as divindades urbanas. Então, é uma religião que vem com a sua essência da África, que são coisas que já existiam antes do anúncio da Umbanda, a gente não pode negar. Os orixás, os cultos afros e as divindades afras, por estudos aí, teorias de estudiosos, são cultuados há mais de 5.000 anos. Então é coisa muito antiga, né? E o candomblé, que a gente também conhece, são os nossos irmãos aí de santo, tem aí uma grande referência nesse nosso caminho espiritual. O candomblé já existia, ou seja, hoje, né? O candomblé existe há mais de 350 anos. Também é uma base de estudos aí. Eu não vou entrar no mérito, porque eu não sou do candomblé e não estudo candomblé, pelo menos por enquanto. Pretendo estudar não só o candomblé, mas como todas as outras religiões. Que eu acho muito interessante saber das religiões, entender as religiões como um contexto filosófico, como um contexto histórico, como um contexto de transformação pessoal. É muito legal. Mas enfim, o nosso foco aqui hoje é falar de Umbanda e falar como que era, o que existia antes e o que existia depois. Essa é a nossa aula de hoje. Então a gente já sabe, o candomblé e a parte da África que bem dizer, praticamente toda a Umbanda, mas a gente tem influência do cristianismo, a gente tem influência da católica, a gente tem influência de muitas outras religiões, do próprio candomblé, a gente tem muita influência do candomblé na Umbanda. Então essas coisas já existiam e influenciaram, a partir do anúncio da Umbanda, a Umbanda se tornar o que é hoje. É claro e é sabido que no anúncio da Umbanda, o Zélio Fernandinho de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas instituíram, fundaram e organizaram aspectos religiosos que já existiam antes. A Umbanda ela não inventou a incorporação, ela não inventou a mediunidade, né? Bem dizer, ela não inventou nem a mediunidade de incorporação e nem nenhuma outra mediunidade. A mediunidade já existia, como eu disse, o candomblé já existia. Então já existia mediunidade para o candomblé. A macumba do Rio de Janeiro já existia mediunidade, incorporação na macumba carioca. Na cabula do povo banto também já existia, na Jurema. Então tudo isso já existia antes da Umbanda. E também existia ritos desordenados, como os benzedores, as benzedeiras, que incorporavam em suas próprias casas e davam atendimento, benzendo pessoas, às vezes incorporados, às vezes desincorporados, com mediunidade de aproximação, com mediunidade sensitiva e às vezes com mediunidade de incorporação. Então tudo isso já existia. Nem Zélio e nem o Caboclo inventou nada disso. Ele não criou essas coisas, né? Tudo isso já existia antes. E todo um processo ritualístico também já existia, mas era meio que desordenado em alguns aspectos. Veja bem, em alguns aspectos. Quando o anúncio da Umbanda foi feito e o ritual começou a ser instaurado e começou a ser feito semanalmente na casa da família de Zélio Fernandinho de Moraes, na casa da família Moraes, isso começou a ser ordenado. Era um ritual que tinha um começo, que tinha um meio, que tinha um fim. Era um ritual que tinha alguns ritos de abertura, alguns ritos de concentração, de
manutenção da energia e alguns ritos de finalização dessa energia. Então o caboclo das 7 encruzilhadas, junto com Zélio Fernandino de Moraes, após ter anunciado a Umbanda, o que eles fizeram? Eles ordenaram esses aspectos, toda essa manifestação religiosa que já existia, de cunho africano, de cunho indígena, que a Jurema tem muito do indígena, mas também tem do africano, a Cabula tem da África, o Candomblé tem da África, tem do catolicismo. Então tudo isso foi meio que ordenado, na verdade, foi organizado pelo caboclo e por Zélio, dando-se aí um ritual novo, diferente, com regras, com ordem, com disciplina. E aí isso tudo foi durante um ano sendo feito sem um nome, sem nome, não existia nome. No começo não chamavam Umbanda. Foi aí, naquele livro que eu passei da primeira aula, A História da Umbanda, uma Religião Brasileira, de Alexandre Comino, lá tem dizendo, em outros livros também tem, que provavelmente no começo era para se chamar Alabanda, depois a Umbandá, e aí por fim acabou ficando Umbanda. Só depois de um ano de existência da TENSP, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que foi a primeira tenda de Umbanda, fundada pelo caboclo das 7 encruzilhadas e por Zélio Fernandino de Moraes, e a primeira sede foi a casa da família Moraes. Só depois de um ano é que o nome da religião passou a ser chamado Umbanda e os seus adeptos de umbandistas. Mas Zélio Fernandino de Moraes e nem o caboclo das 7 encruzilhadas vieram fazer uma codificação desses rituais, dessas ritualísticas que já existiam dentro da Umbanda. Eles não fizeram um livro, uma Bíblia, e dizendo, olha, é assim que tem que ser, vamos seguir isso, tudo isso daqui certinho, assim. Então outras tendas que se abrirem vai ter que seguir isso, vai ter que ser desse jeito, senão não pode ser, senão não vai ser Umbanda. Não, nada disso. Eles não vieram levantar barreiras, eles não vieram construir edificações que impedissem o avanço da religião nova que estava sendo surgida naquele momento. Na verdade, eles estavam estruturando, eles estavam organizando, eles estavam dando formato para que se tornasse uma religião como hoje, graças ao nosso pai Olorum, a Zélio e ao caboclo das 7 encruzilhadas, nós temos o orgulho de falar que somos umbandista e que essa religião é nossa, brasileira, está aqui, não tem por onde escapar. É isso mesmo, nós somos adeptos de uma religião brasileira chamada Umbanda, com muito orgulho. E graças a tudo isso que Zélio, o caboclo das 7 encruzilhadas, fez e que outras pessoas, adeptos da TENSP e de outras tendas, fizeram também. O caboclo das 7 encruzilhadas e Zélio Fernandino de Moraes fundaram mais 7 tendas. Tenda Nossa Senhora da Guia, Tenda Nossa Senhora da Conceição, Tenda Santa Bárbara, Tenda Oxalá, Tenda São Pedro, Tenda São Jorge e Tenda São Jerônimo. As 7 tendas que o caboclo e Zélio Fernandino de Moraes formaram depois de 10 anos de fundação da Umbanda, depois de 10 anos do anúncio da Umbanda. Então veja só, demorou um ano para se chamar Umbanda, e depois todo o trabalho para formar, para educar, para fazer médiuns, para fazer sacerdotes, para ter outras tendas, demorou 10 anos. Só depois de 10 anos é que foi feito mais 7 tendas, para que aí se espalhasse pelo Brasil a nova religião chamada Umbanda. Então, aqui era só um pouquinho da história, para a gente ver que muitas coisas já existiam, muitas coisas aconteceram após o anúncio, e tem muito mais coisas para vocês estudarem em relação à história, em relação aos aspectos religiosos, em relação à estrutura religiosa do que é a Umbanda e do que a gente tem hoje. E olhar para trás e agradecer esses nossos antecessores
essas pessoas que vieram antes da gente, que lutaram duro, mas lutaram duro mesmo. Sofreram muito mais intolerância do que a gente sofre hoje, mas foram firmes, não desistiram e fizeram com que a Umbanda chegasse até hoje aqui pra gente da maneira que tá, e a gente poder desfrutar de toda essa maravilha que a religião pode nos oferecer, fazendo pessoas melhores, fazendo umbandistas melhores, não só umbandistas, mas pessoas melhores, fazendo com que a gente realmente se transforme para um ser humano melhor. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado ao Caboclo das Sete Encruzilhadas, a Zélio, a todas as pessoas que vieram depois de Zélio e que antecederam a mim e que fizeram de tudo para que a Umbanda chegasse como ela está. E a gente tem que valorizar isso e tem que fazer o nosso melhor para manter isso firme, para manter isso vivo, para manter isso forte e fazer com que os nossos sucessores se orgulhem também do nosso trabalho. Se orgulhem do trabalho dessas pessoas que passaram antes da gente e se orgulhem de nós. Nós hoje, umbandistas de hoje, do presente, do agora, honrar o que já foi feito até hoje e continuar fazendo para que a Umbanda seja cada vez melhor. Tá certo? Portanto, não desistam. A Umbanda não é fácil de seguir como umbandista. A Umbanda tem as suas dificuldades. A Umbanda cobra respeito, a Umbanda cobra disciplina, postura, ética, moral, mas a gente não pode desistir, a gente tem que fazer a nossa parte. E depois que passa esse momento de dificuldade, o que vem de graça, o que vem de amor, o que vem de luz pra gente na nossa vida é indescritível. Não dá pra dizer pra vocês, vocês têm que sentirem na pele, tá bom? Então lutem, continue a sua vitória, continue aí escrevendo a sua vitória, porque ela chegará e vocês vão se orgulhar demais. Grande axé para vocês, eu fico por aqui nessa aula 2, finalizo o módulo 2 e vamos para o módulo 3, começar a falar um pouco do que vocês já estão aí ansiosos para escutar, eu tenho certeza. Então um grande axé para vocês, que o Lorum e Oxalá abençoe e ilumine sempre o caminho de vocês com toda a luz e com toda a vibração de todos os orixás. Um grande axé.